Fala aí, meus carnavalesquinhos e minhas carnavalesquinhas também. Meu povo, é 5h28 da tarde de uma sexta-feira de carnaval, quando eu tô gravando isso aqui, deve sair o quê? 6h28 pra vocês, daqui a uma hora mais ou menos. Vocês fazem favor de assistir isso doidões, absolutamente alucinado, suado dentro de um bloco, tentando se hidratar, repor um pouco de potássio também, ao mesmo tempo tenta se embriagar, seja com álcool, seja com qualquer outra coisa, seja simplesmente de felicidade. Mas eu espero que você esteja absolutamente alucinado vendo esse vídeo num bloco de carnaval. É a única coisa que eu espero. Gente, vamos lá, hein? Vou responder as perguntas de vocês nesta sexta-feira, como normalmente acontece aqui no canal. Começando com o Maicon PM. MB, você falava de subir a montanha quando o Barça jogava no Estádio Olímpico. Por quê? Porque era literalmente isso. Era Estádio Olímpico de Montjuïc, na verdade, Estádio Olímpico Luiz Companys, que ficava em Montjuïc. Montjuïc é uma montanha que tem em Barcelona, Montjuïc, Monte Judeu, em latim antigo, sei lá o que se falava, acho que era latim mesmo. Então era uma montanha que tem em Barcelona. Barcelona tem duas montanhas e um mar, então assim, tem muitas barreiras naturais, né, para impedir inclusive o crescimento da cidade. Então tem essa montanha de Montjuïc, que fica a oeste da cidade, lá em cima tem um castelo de Montjuïc, tem o estádio, tem outras atrações. Tem a montanha de Collserolla, onde fica Tibidabo. Quem é muito fã de Friends vai lembrar da cantada que Rachel foi submetida com Ross de Tibidabo e deu no que deu. Depois engravidou. E tem o mar. São as três barreiras naturais de Barcelona. Mas era simplesmente isso. Tinha uma montanha que realmente tinha que subir. Tinha escada rolante adoidado para quem quisesse, inclusive, para subir essa montanha. Eu já corri duas provas de rua ali. Eu normalmente corria ali. Eu já encontrei, inclusive, Lewandowski, Dona Lewandowska, fazendo esporte por ali também e tal, na primeira temporada dele. A mulher do Lewandowski ainda aproveita bastante o ar livre de Barcelona. E ele, eu acho que hoje um pouco menos. Mas eu já fiz bastante esporte por ali. Era legal de subir, correndo e tal. Era um muito bom exercício. Hobby 3. Com o provável retorno do 11 e do 8 no dia 3 de março, nosso Barça terá chance? Abraço, e tem aqui uma bandeirinha de Cabo Verde. Um abraço para os nossos amigos cabo-verdianos e também para os angolanos, os moçambicanos, pessoal de Portugal, enfim, pessoal de Macau também que acompanha aqui. Cara, eu acho que não vai ter chance não, tá? Fazer 4 gols no Atlético de Madrid é duríssimo, ainda mais quando o Atlético sabe que não pode tomar 4, né? Outra coisa é que naturalmente num jogo essas coisas vão acontecendo, mas eu não acho que o Barcelona tenha chances de passar, não. Pra mim vai ser uma surpresaça, tá? Se conseguir se classificar, não dou 5% de chance pro Barça, não. Mesmo com voltas de Rafinha e Pedri, o Rafinha treinou nessa sexta-feira, deve jogar segunda contra o Girona. O Pedri deve esperar ainda o próximo final de semana o Villarreal para jogar. Darlis Oliveira. Beckler, o que está acontecendo na Europa que estão sem paciência para os treinadores? Cara, também acho que cada vez menos se tem paciência com técnicos na Europa. No futebol inglês, eu e Fred fizemos um vídeo, né, do Fred Beckler Explica há algum tempo, falando sobre essas trocas de treinadores. Eu acho que tem a ver com donos e uma entrada de outra cultura no futebol inglês, por exemplo, né? A partir do momento que os donos de outros países entraram, muda um pouco a cultura da direção, muda um pouco a expectativa também para cima dos clubes e tal, para mudar os técnicos. Eu acho que a coisa vai por aí. Eu não consigo ver um padrão de que tem menos paciência com os técnicos, de que são mais imediatistas em todos os lugares. Mas, por exemplo, o que está acontecendo na Inglaterra, eu acho que pode ser. Donos norte-americanos de outros países e tal têm menos paciência, menos confiança naquele trabalho e por isso mais trocas também. Matheus H. Piva. Por que o Atlético de Madrid tem um time tão forte e ao mesmo tempo tão inconsistente? Você sabe que isso daqui, Matheus, eu acho que é pela falta de uma capacidade de atacar melhor. Porque o Atlético de Madrid é forjado num DNA que foi esse 4-0 contra o Barcelona. Por mais que o time já tenha tentado muitas vezes fazer outras coisas, é esse tipo de jogo que o Atlético tanto gosta. Roubar, correr, roubar e correr, roubar e correr. É um time que quando pressiona alto e quer atacar, acho que pode fazer isso muito bem. Ontem entrou com 4 atacantes, mas a ideia era que 2 deles, né, o Gil Simeone e o Lookman, fossem muito roubadores de bola também. Mas é um time que quando precisa abrir defesas adversárias, quando precisa jogar no campo do adversário, não se sente tão cômodo, não se sente tão seguro e por isso acho que tem dificuldade de fazer algumas coisas que são necessárias para você ser mais
consistente mesmo em um jogo de futebol. Você tem que saber contra-atacar, você tem que saber defender, mas você também precisa saber atacar, se posicionar no campo de ataque, abrir defesas fechadas. E nisso eu acho que o Atlético de Madrid tem mais dificuldade. E muitas vezes que o Atlético tenta fazer isso, ele se torna um time vulnerável atrás. Então, acho que é um problema. É um time consistente, mas que não é um consistente nota 10, né? É um consistente uma nota um pouco mais baixa o Atlético, porque está sempre brigando. Em competições de mata-mata está sempre chegando aqui e ali, assim, pode não chegar o mais longe possível, mas está sempre chegando, sempre se classificou a Champions com o Simeone. Então consistente ele não mantém um nível de atuação como ontem, por exemplo, pelo perfil dos jogos que ele enfrenta. E nesse perfil de jogos que ele enfrenta, acho que ele não tem boas características para atacar e dominar os seus adversários, mas para contra-atacar. E aí eu acho que falta dominância ao Atlético de Madrid. Bruno Araújo, underlines. Estou estudando para concurso. Como manter a motivação numa rotina entediante? Cara, acho que aqui é diferente, assim. Acho que é como você continuar estudando com qualidade nessa rotina, né? Porque motivação tem que ser passar no concurso. Então, assim, a sua motivação é o seu objetivo. Mas eu acho que para você manter horas de estudo de qualidade, cada um vai funcionar de um jeito, né? Você ter disciplina. Vou acordar todo dia às 7h30, às 8h30 eu começo, vou até 12h30, paro, não sei o que e tal. Você ter disciplina e talvez pausas de qualidade. Mesmo que seja, eu vou fazer uma pausa a cada 2 horas para durante 10 minutos dar scroll no celular e ver piadas de um gosto muito duvidoso, turqueçada que tem umas boas dessas, para mandar para os meus amigos. Vou fazer uma pausa de 1 hora às 3 da tarde, que é o horário que a academia está vazia, eu vou lá. Todas as quintas eu não estudo depois das 5 horas, porque quinta-feira tem um jogo que eu gosto do Campeonato Espanhol, ou eu vou sair com os meus amigos para jogar bola. Então acho que se você parar de analisar o longo prazo e fizer pequenas metas, com pequenas pausas e se dar prêmios, acho que é melhor. Porque aquele negócio de correr atrás da cenourinha, né? Só que se a cenourinha está muito longe, você pode ficar menos motivado. Então, é você ter pequenas cenourinhas nesse caminho, de pequenas recompensas que você vai se dando se você tiver estudado com qualidade. Então, estuda 2 horas sabendo que depois você vai na academia. Estuda 2 horas sabendo que depois você vai fazer um lanche, que depois você vai encontrar com seus amigos e tal. E aí, essas 2 horas você estuda com qualidade. Faz pequenos ciclos, 3 ciclos de 2 horas por dia, talvez 4 ciclos de 2 horas por dia, com recompensas no meio dessas 2 horas, pode te ajudar. E acho que pode ajudar muita gente que tem dificuldade de se concentrar para fazer atividades. Então, numa dessa pode servir para você. Otávio Neto 2007, qual a sua opinião sobre a queda de rendimento do Condé e do Baldé? Eu acho que não tem muita explicação tática, tá? Eu acho que ano passado o Hans Flick estava conseguindo tirar o máximo de muitos jogadores e essa temporada não, especialmente os da defesa, porque os dois e o Pau Cubarsí também estão piores. Para mim quem está melhor é o Eric Garcia, o Gerard Martin também está um pouquinho mais consistente que na temporada passada, mas o Baldé tem participado de poucas ações ofensivas, o Condé também não tem conseguido participar com a mesma qualidade, na defesa os dois estão piores, o Marc Ador não está no mesmo nível da temporada passada, então acho que é uma queda como coletivo, né? O time está defendendo pior, acho que o time está pior nos combates, no 1 contra 1, não me parece fisicamente no mesmo ritmo também. Temporada passada exigiu um esforço físico muito grande, não me parece que os caras estão chegando na mesma velocidade, com a mesma força, esse tipo de coisa. Então, não tem nada tático. Taticamente o time é parecido. Saiu o Inigo Martínez, perdeu um pilar importante da defesa, mas eu acho que simplesmente nem sempre um cara consegue estar no mesmo nível e essa temporada eles estão no nível abaixo da anterior. Gabriel Renner, 12. Salve Beckler, o que aconteceu com o Gavi? Cara, o Gavi teve dores no joelho que ele operou, ele tinha tido aquela lesão grave, né, de ligamento cruzado anterior, teve dores, precisou fazer uma artroscopia, não era uma artroscopia simples, tinha ali muita coisa para mexer no joelho dele, ele ficar parado 5 meses. Se eu não estou enganado, isso aconteceu em outubro. Então agora ele voltou a treinar com bola, para daqui a pouco na reta final poder ajudar, mas essa cirurgia de joelho é difícil mesmo, né? Olha a dificuldade do Rodri, do Gavi, do Neymar de voltar, tem muita gente com dificuldade de voltar quando ela é tão grave assim. Tem gente que já volta jogando, mas tem gente que demora mais dependendo da gravidade da lesão e o Gavi teve essa segunda cirurgia que tirou ele mais 5 meses dos campos. João Costa Fraga, quais os planos do carnaval e dicas de carnaval em BH? Cara, eu não tenho planos, eu só tenho planos pro carnaval na segunda-feira de carnaval, porque minha companheira não tá aqui em São Paulo, ela só chega domingo,
Então, segunda-feira eu tenho folga, terça-feira eu comento Champions, comento Mônaco PSG. Então, segunda eu tenho livre. Se vocês puderem dar dica do que fazer aqui em São Paulo, porque eu não vi nada que tem. Mas segunda-feira eu tenho livre e pretendo fazer alguma coisa. E eu não tenho dica de carnaval em BH porque eu nunca passei carnaval em BH. Nunca passei. Eu tô fora há 10 anos e o carnaval de BH ficou bom, acho que a partir de 2016, 2017, então nunca peguei carnaval de BH pra te dar dica, não. Gostaria até, mas por enquanto nada. Bruno2403, o que você acha de Mbappé e Endrick jogando juntos? Foi tema também do último Fred Beckler Explicam, a dificuldade que eu acho que teria disso acontecer. O Endrick não é muito preparador de jogadas, ele é mais terminador de jogadas, assim como o Mbappé, que até pode preparar mais. Mas cá entre nós é muito difícil, na hierarquia, que o Mbappé prepare jogadas para o Endrick, né? De resto, eles têm características muito parecidas e eu acho que tendem a se congestionar muito. Porque são dois jogadores de explosão, de arrancada, de finalização, de força. Um é destro, um é canhoto. O Mbappé é destro, o Endrick é canhoto. Então, assim, essa é a diferença. Mas, de resto, o Endrick é um projetinho de Mbappé. E nessa eles ocupam o mesmo espaço no campo. Então, acho muito difícil. Num esquema com dois atacantes que eles possam jogar juntos, sim. Mas aí, quando você tem dois atacantes, pelo menos um deles tem que ser um muito bom satélite do outro, né? Ser uma lua que fica em órbita daquele cara ali. Meio que o Bebeto do Romário, por assim dizer. E nenhum dos dois tem essa característica. Então, mesmo que o Endrick vá muito bem no Lyon e volte para o Real Madrid, eu não sei como queriam aproveitar ele no Real Madrid. Poderia ser o ponta-direita de um 4-3-3, mas ali eu acho que precisa muito de dar continuidade em jogadas e o Endrick é muito de pegar todas as bolas do mundo e querer fazer a jogada da vida dele em todas as bolas do mundo, né? Ele é muito de pegar e arriscar, não é muito de controlar, de abrir espaço para outros e tal. Essa característica mais explosiva e menos combinativa que o Endrick tem nesse momento da carreira dele, porque ele pode evoluir, eu acho que pode pesar, inclusive, para ele ter dificuldade no 4-3-3 de ser o cara aberto pela direita. Rafas Gianni Santos. Depay é mais um jogador de alto nível prejudicado pelo estilo de jogo praticado no Brasil? Na semana passada eu falei alguma coisa dessa, comparando o Bidon e o Pedri, né? Que se o Pedri jogasse no time médio do Brasil, a qualidade dele seria pouco vista, porque o jogo não passaria por ele como tem que passar para você explorar tudo do Pedri. Eu acho que às vezes isso acontece com o Bidon. O jogo do Corinthians não passa muito por ele, acho que deveria passar mais pela qualidade que ele tem. Cara, não acho que o Memphis é prejudicado por isso, não. Primeiro que assim, quando ele jogou fora e que o estilo de jogo o beneficiava, ele não conseguiu ir bem, né? Não conseguiu ir bem no Barcelona, por exemplo, que tinha um tipo de jogo que ele tocava muito na bola, que era muita bola para ele. Para mim, o Memphis é um jogador muito superestimado, tá? Muito superestimado. Ele é bom para níveis de futebol brasileiro. Ele é bastante bom, mas, cara, ele não conseguiu parar nos grandes times. Ele não parou no Manchester United, ele não parou no Barcelona, ele não parou no Atlético de Madrid. No Barcelona, o Xavi não colocava ele nem no banco, e no Atlético de Madrid eles não renovaram o contrato, deixaram ele ficar livre, e cá entre nós, nenhum time razoável da Europa se interessou por ele. Por isso que depois de uns 20 dias da janela fechada, ele veio parar no Brasil, tá? Não é porque ele tinha... Bom, agora deixa eu ver se tem o Newcastle, se eu vou aqui pro Napoli, para Inter de Milão, não pintaram essas coisas pro Memphis. Então, acho que ele é um cara com muita bola e apenas muita bola. Pouco esforço, pouca intensidade, pouco deslocamento. Muita bola ele tem, mas não é o bastante para se manter em grandes clubes. No Brasil, eu não acho que ele é prejudicado por esse estilo de jogo, porque aqui ele dança uma música diferente, né, por essa qualidade sensacional que ele tem, especialmente para padrões brasileiros. Mas também é um futebol que tem a sua intensidade, que tem o seu nível de esforço, e quando ele não está num dia que ele se esforça um pouquinho mais, ele desaparece, porque só a qualidade não basta. É a minha visão do Memphis por aqui. Dylan P. Souza. Acha que Bidon e Ryan merecem uma chance na próxima convocação antes da Copa? Não. Eu não acho que jogadores com pouca experiência que vivem um bom momento merecem chance a uma convocação da Copa do Mundo. Acho que você tem que ter alguma experiência mais do que o futebol brasileiro, porque lá fora se joga um futebol diferente daqui, tem que ter vivido ou estar vivendo esse futebol, acho que para não se surpreender com o que você vai encontrar. Então, semana passada o pessoal ficou bravo do Matheus Bidu, aí o Matheus Bidu fez um gol agora fala do Bidu. Continuo achando que o Bidu é ótimo pro Corinthians e que eu não levaria ele para a seleção faltando 6 meses para a Copa, porque ele não é nada testado. A mesma coisa do Bidon, que eu acho que está evoluindo, está tocando mais na bola, está participando mais do jogo, ótimo, é assim mesmo que tem que ser, está evoluindo. E o Ryan, a mesma coisa, né? O Ryan ainda acho que teria alguma diferença para esses aqui, que é o atacante
não participa tanto dessa construção de jogo. E ele tem um físico muito avantajado, né, um cara muito potente, e que isso poderia ajudar. Só que o Ryan vem jogando muito bem no Bournemouth pela direita, que é a posição que o Brasil está muito bem servido já de Estevão, de Luiz Henrique, de Rafinha, de Rodrigo se precisar, de... Quem mais que pode jogar ali pela direita? De Savinho, enfim, de outros jogadores, que nem está sendo convocado, de Antony, que nem está sendo convocado, e que já tem mais experiência do que o Ryan. Como 9, esse 9 explosivo, ele até poderia ser, mas o Ancelotti quer um 9 que possa ter velocidade, como o João Pedro ou o Matheus Cunha, mas que também tem armação de jogo voltando um pouco mais. Isso o Ryan tem menos. Então acho que esses dois eu não levaria para a seleção agora. Se fosse um início de ciclo e eles mantivessem esse nível por mais tempo, ok, daria para chamar para dar uma testada. Faltando uma convocação para a Copa do Mundo, tem que ir na próxima convocação todos os principais que vão estar na Copa, porque eles precisam jogar contra a França e Croácia, o Brasil precisa desse teste para saber em que pé que estamos, e uma ou outra dúvida pontual do Ancelotti, só isso, porque a última convocação já é da Copa. Por exemplo, o Neymar precisa estar na próxima? Eu acho que precisa, para a gente ver como que ele vai jogar contra as seleções de um nível muito alto. Mas mesmo que ele não jogue bem, se ele for bem depois nos meses seguintes, o Neymar tem que estar na Copa para mim. Se ele jogar bem nos meses seguintes. Por quê? Porque ele é melhor do que os outros, porque ele tem muita experiência e porque nem que você tenha Neymar para 30 minutos, é um luxo ter Neymar para 30 minutos. Então ele dança uma dança diferente porque ele é o Neymar, né? Ele já passou por muitas coisas, coisa que Bidon e Ryan e Matheus Bidu, como tinha gente falando, não passaram. Gá Fernandes. Boa tarde, MB. Você acha que Klopp pode ser a mudança que o Real precisa? E o Jonathan Benítez? Fala, Beckler. Acha que De Zerbi seria uma boa para o Real Madrid? Como técnico, os dois. Só que eu não sei o tanto que os jogadores querem ser treinados no Real Madrid, né? Ou tanto que eles querem ser só administrados, que eles estejam felizes nas suas posições e que a partir daí que o técnico não incomode muito. Porque Klopp, De Zerbi e Xabi Alonso, esses três, de formas bem diferentes, o Klopp é uma outra prateleira, mas são todos bons técnicos, de trabalhos autorais, de uma tática muito bem definida, que casam com o estilo de jogo do Real Madrid, que é um estilo de jogo, acho que ser mais defensivo e correr mais. De Zerbi atrai muito bem os times, né? Não é que o De Zerbi seja um técnico retranqueiro, nem o Klopp, mas o De Zerbi, por exemplo, atrai muito bem os times para sair jogando e as saídas de bola do De Zerbi costumam ser muito boas, e com gente para correr como Vinícius, Mbappé, Valverde, Bellingham, Camavinga, o Real Madrid teria como voar na mão do De Zerbi. Só que os caras precisam querer ser treinados, né? Observar o que o técnico está falando, obedecer às orientações, treinar como o técnico quer que treine, ter o preparo físico e a entrega física que o técnico quer que eles tenham. Se não, esse daqui é a ponta esquerda, esse aqui é centroavante, esse aqui é volante, esse daqui não pode ser lateral nunca, senão ele fica muito chateado. E eles jogam nas posições deles e ainda pode ser que dê certo, porque eles são muito bons. Eu acho que o Real Madrid precisa de um técnico. Só que acho que nem o Klopp hoje conseguiria treinar o Real Madrid se os jogadores não quiserem. Então os jogadores têm que querer. Depois tem um vídeo do meu cachorro, tem outro. Ramonzinho tá dormindo uma hora dessa, é a hora do cochilinho dele. João Vitor RG, por causa do FIFA, criei um afeto pelo Villarreal. O que você tem a dizer sobre o time e a torcida? Cara, sobre a torcida, nada, porque Villarreal é uma cidadezinha na Espanha. Tem uma cidade do lado que chama Castellón, que é maior. E Villarreal é uma vila, assim, uma cidade bem pequena, de 50 mil pessoas. E é uma área de muita produção e, enfim, não sei exatamente como que se diz, de indústria de ardósia. Tanto que é o estádio de La Cerâmica por conta disso, né? Ali o Fernando Roig, que é o dono do clube, ele é o empresário do ramo da ardósia, do ramo da construção civil, muito importante da Espanha. Então é um povoado muito pequeno, que não tem muita coisa na cidade. Então a torcida também não é uma super torcida do Villarreal e tal, não tem absolutamente nada demais. É um pessoalzinho da cidade que vai lá assistir o jogo. E olha que eu fui em vários jogos do Villarreal, tá? Não é que seja um sentimento de uma juventude ensandecida, de torcedores apaixonados pelo nome da cidade, é o pessoal que está ali que vai. Então não tem muita coisa disso. Agora, o clube é um clube bastante organizado, que até os anos 90 pouco tinha jogado a primeira divisão, depois disso quase sempre se mantém na primeira divisão, consegue atrair bons jogadores, economicamente é forte na Espanha, tem uma forma de jogar muito definida. Marcelino, que está lá, passou por lá outras vezes.
O Unai Emery passou por lá algumas vezes também, tem um 4-4-2 bem definido e tal. É um time, um clube bastante organizados, mas de uma cidade que é uma cidade pouco importante. Castelhão e Valência, cidades da comunidade valenciana que estão ali, são bem maiores. Vila-real é uma vila mesmo. Tanto que quando eu ia fazer jogo em Vila-real, nem em Vila-real ficava hospedado, porque nem hotel tem direito, ficava em Castelhão. E era uma dificuldade de conseguir um táxi no final do jogo, porque uma cidade de 50 mil pessoas, a maioria sai de Castelhão para Vila-real ver o jogo, tinha pouca gente ali para que os táxis conseguiam levar para cá e para lá. Só isso. Adailton LDM. Você já percebeu que existe um hate aos narradores e comentaristas quando vão pra Globo? Aí depois não chega aqui o final da resposta dele. Cara, eu acho que tudo na Globo gera muito hate, mas também gera muito tudo, né? Porque é a Globo. Eu não sei se você está falando especificamente de alguma coisa. Eu vi recentemente algumas coisas ao Jorge Igor que eu acho muito absurdas, porque narrou um pênalti de um jeito e porque o Luiz Roberto narrou o lance do Arrascaeta de outro, tá? Porque Globo é isso, Globo você tá falando para todo mundo, é muito complicado, né? Tô falando assim de TV Globo, né? TV Globo aberta. Não, numa dessa a GE TV também pode ser, porque como a internet, na YouTube também pode chegar a todo mundo. Mas eu acho que o grosso, assim, é a TV Globo, que uma televisão aberta. Você está na casa de uma família em São Paulo, você está na casa de uma família no interior do Sergipe, você está na casa de uma família no Rio Grande do Sul. Então você fala para o Brasil todo e é muito difícil se comunicar para públicos muito diferentes. Então tem que ter muita habilidade e eu admiro muito os profissionais que lá estão por conseguirem fazer isso. Agora, hate vai gerar porque é muita gente consumindo, então é impossível que todo mundo goste. E é assim. É uma pena, né, que as pessoas disparem hate para tudo quanto é lado, mas essas coisas acontecem. Jefferson Jansi. Você acha que o futebol brasileiro é mais lento que o europeu? E por que isso acontece? É mais lento. Um dos principais motivos eu acho que é a qualidade do gramado. Sem grama boa, você não consegue trocar passes rápidos, dominar rápido, correr bem, todo esse tipo de coisa. Eu acho que o trabalho físico aqui do Brasil também é diferente do trabalho físico da Europa. As distâncias aqui são maiores para se viajar, menos tempo de descanso, mais dificuldade de treinar. Os CTs também não são muitos deles como é a grama do CT da Europa e tal. Muitos times não fazem voos fretados, então as viagens são ainda mais cansativas, além da distância. Todo esse processo logístico, por assim dizer, né? Viagem, treino, distância, grama. Tudo isso que não entra em campo, mas que conta muito para a velocidade do jogo. E fora isso, estilo de jogo, né? Muitas faltas, jogo muito picotado, os próprios jogadores querendo picotar o jogo toda hora, tudo isso faz com que o jogo seja mais lento. Velocidade dos jogadores é o que menos importa. Estilos de jogo mais lento, falta, o time quer fazer a falta, outro time quer buscar a falta, todo mundo quer reclamar, isso deixa o jogo mais picotado e mais lento. E a questão física, treino, viagem, descanso e a questão do gramado, acho que são os principais motivos pelos quais o jogo no Brasil é mais lento do que na Europa. Heloísa 101013. No Santos, fase ruim ou problema estrutural? Somente a troca de treinador resolverá? Não. Não porque, assim, o clube como um todo tem problemas, né? Falando só do futebol, eu acho que o Santos tem problema na defesa, mas especialmente no meio-campo. Os meio-campistas do Santos são pouco combativos. William Arão, Zé Rafael e João Schmidt são os três principais que jogam como volantes do Santos. São jogadores já de idade mais avançada, de menos força para percorrer muitos quilômetros muito rápidos, que eu acho que chegam atrasados e dão um pouco de dinamismo para o time. Eu imagino que esse time vai rodar com Barreal de um lado, Rony do outro, e na frente Neymar e Gabigol. Eu imagino que vai ser isso. Rony e Barreal trabalham muito, são dois caras de ida e volta constantes. E quando não for o Rony, pode ser o Gabriel Bontempo, que eu acho muito bom, e numa dessas até o Robinho, né, quando você precisar de mais habilidade ali. Neymar e Gabigol, acho que eles vão ter que colar nos dois zagueiros dos adversários, então quando tiver a bola, dois anulam dois. E aí os dois volantes centrais, se for um 4-4-2 assim, tem que correr demais. São caras que precisam chegar à frente e que precisam correr para trás muito também. Quando o Neymar receber a bola, ele vai precisar que muita gente passe da linha da bola para ele poder fazer passes. Porque senão, se ele pegar e tiver que fazer uma excursão contra 3, 4 marcadores, se for só ali na frente, ele vai ter muita dificuldade. Então são meio-campistas que precisam entregar bem a bola ao Neymar e depois passar muito bem para receber. E fora isso, também os zagueiros do Santos hoje me parecem insuficientes para o clube. Então acho que tem que melhorar zagueiros e meio-campistas.
Isso eu acho que é pontual. Agora, estruturalmente tem muitos problemas. Eu acho que tem o trabalho do Vojvoda também não vai para frente, né? O Neymar vai começar a jogar talvez nesse domingo. Eu vou estar lá em Santos para fazer Santos e Velo Clube. Ele deve fazer os seus primeiros minutos na temporada. E ele vai pegar um Santos começando do zero, com 2 vitórias esse ano, uma delas contra o Noroeste, com um jogador a mais e sofrendo, e outra delas contra o Novo Horizontino no último jogo, no último lance do primeiro jogo da temporada. Fora isso, o Santos não venceu esse ano e não tem cara de nada. O Santos não tem cara de absolutamente nada. Então, o Neymar vai estrear em 15 de fevereiro. Esse time está jogando desde 10 de janeiro. Depois de 35 dias jogando, não melhorou nada. Não é nem que tem intenção, eu não consigo saber nem a intenção. Então o trabalho do Vojvoda também é bastante ruim. Meu nome não é Gabriel, o que abre uma chance de ser muitos outros, né? A gente só sabe que não é Gabriel, mas pode ser vários outros. Você que indicou o Vogel para a parceria do Paulistão? Não, o Vogelizando a História está fazendo conteúdos do Campeonato Paulista. Semana passada eu estive com Vitor Vogel aqui em São Paulo, foi ótimo, um cara sensacional, ele é mais legal ainda fora do vídeo do que no vídeo. Foi muito legal mesmo, a gente tomou umas cervejas por aqui, ele estava em São Paulo, mas não fui eu que indiquei não. Se o Paulistão tivesse me pedido, teria indicado, mas não fui eu, chegaram ao Vogel por outro caminho. Matheus Dias 10, Ganso é gênio? Eu não acho, porque não deu certo na Europa e em poucas vezes na carreira foi sequer titular. Cara, eu não acho que seja gênio, eu acho que ele teve lances geniais e ele é muito bom, tecnicamente ele é muito, muito bom. Gênio não, porque acho que para ser gênio não basta essa super qualidade técnica, visão de jogo e algumas vezes capacidade de executar, né? Porque muitas vezes, pela questão física, de estar um pouco mais lento, o Ganso não conseguiu executar. Eu acho que precisa mais do que isso. Então acho que o Ganso é um muito bom jogador, muito bom. Mas não é um gênio, não é um craque, ele tem coisas de genialidade. Mas ser gênio só de vez em quando, de vez em quando lance genial, acho que não faz de um jogador um gênio. Muito classudo também, né? Além de ser muito bom, é muito classudo, o que deixa tudo esteticamente mais bonito. DV Garcia Z. Que comentário sobre o lance do Andrés foi aquele, Marcelo? Fale sobre. Teve gente que me mandou muita mensagem no dia sobre o que eu falei na Folha de São Paulo, sobre isso, e eu vou até pegar aqui para vocês verem e vocês me dizerem o que vocês acham. Eu vou ler o pedaço que eu falo, porque tem muita gente achando que eu quis comparar atitudes racistas com o Andrés tentar prejudicar uma marca do pênalti. E é óbvio que eu não quis fazer isso. Deixa eu ver onde eu passo aqui. Aqui, ó. Durante o texto, eu falo várias coisas de porque eu acho que o que o Andrés fez é errado, é imoral, é ilegal, né? Aquilo ali é uma atitude antidesportiva e tal. E aí tem um parágrafo que eu digo: houve um tempo que era normal ir a um jogo e gritar ofensas machistas, homofóbicas e racistas. Lembro que era corriqueiro dizer: essas coisas só se pode falar dentro de um estádio. Isso era parte do futebol. Hoje não se deve mais fazer e não faz falta. Os tempos mudaram, nós mudamos e todo mundo percebeu que um campo de jogo não pode ser um apêndice da sociedade. Aí depois eu falo, quem defende o Andrés tem o direito, quem defende que o Andrés tem o direito de trapacear e o árbitro é quem deve estar atento e puni-lo, parte da premissa que não há nenhum problema em agir mal, desde que não seja pego. O que eu quero dizer aqui, é óbvio que o que o Andrés fez e temas, crimes, né? Racismo, homofobia e xenofobia, é lógico que não são a mesma coisa. O que eu quis dizer é que em algum tempo, quando eu frequentei os estádios na minha infância, era normal fazer esse tipo de coisa dentro de um estádio. O futebol é um mundo tão à parte para algumas pessoas que dentro de um estádio de futebol pode tudo. E algum tempo atrás, podia tudo. Eu cansei de ouvir, só pode falar palavrão dentro do estádio, tá? Você não pode falar na escola, você não pode falar com sua mãe, você não pode falar em casa, você não pode falar no prédio, na rua. Mas dentro do estádio de futebol podia. Então o futebol, ele é uma coisa tão à parte da sociedade, ou ele era uma coisa tão à parte da sociedade, que até crime podia. Até não muito tempo atrás, assim, 10, 15 anos atrás, até crime podia dentro do estádio de futebol, porque ali se entendia que as regras eram outras. Então, isso é só para mostrar o tanto que o futebol era uma coisa à parte da sociedade. Então hoje, o que o Andrés fez, que é uma trapaça, tem gente que defende, isso faz parte do futebol. Estas coisas aqui que são horrendas, que são crimes, também faziam parte do futebol. E a gente tirou elas do futebol. Agora a gente está tentando também tirar elas da sociedade, né? De forma normal e de forma estrutural. O machismo e o racismo estrutural, esse tipo de coisa. Então é lógico que não é comparar as duas coisas. É falar, isto daqui podia e era crime, e isto daqui pode
e nenhum dos dois tem que poder, né? Então a gente tem que também, assim como a gente tirou coisas tão pesadas do ambiente do futebol, tá tentando tirar essas coisas, isso daqui a gente também tem que tirar. Você sabe o que é? Tipo, você fala assim, se você andar 100 km por hora no seu carro, dentro de um bairro, você pode levar uma multa, você pode bater e você pode matar alguém. Pô, eu quero dizer que levar uma multa e matar alguém é a mesma coisa? Não, estou falando que essas coisas podem acontecer quando você anda 100 km por hora, mas é lógico que eu não estou comparando essas duas coisas e é evidente que as duas coisas têm pesos diferentes. Então é saber somar 1 mais 1 para dar 2. Não me parece tão difícil. Como teve gente que interpretou mal, eu acho que eu posso ter me comunicado mal. Eu posso ter querido dizer tudo isso que eu disse aqui agora e talvez tenha aparecido outra coisa. Quando eu leio o meu texto, eu acho que fica muito claro. Mas que fique muito claro na cabeça do escritor e que não fique muito claro na cabeça do leitor, talvez quem escreveu tenha um problema. Então, eu acho ok que uma pessoa tenha entendido mal, que as pessoas não tenham entendido o que eu quis dizer. E eu sou muito contra o comunicador que fala, eu só sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que você entende. Quem comunica é sim responsável pelo que os outros entendem. Se o outro entende mal, é porque você se comunicou mal. Então, pô, talvez eu tenha me comunicado mal, eu não estou minimamente, por acaso estou de branco, estou minimamente fazendo um vídeo pedindo desculpa, ou se sentiram ofendidos, porque eu reforço o que eu disse. Eu reforço, eu afirmo outra vez. Essas coisas estavam presentes em um ambiente de futebol e hoje não estão mais, porque a gente entendeu que o futebol não é um apêndice da sociedade. Então eu acho que para as trapaças do futebol, elas também não podem ser um apêndice da sociedade. E o que o Andrés fez foi trapacear. Quando você raspa uma marca de um pênalti para um atacante escorregar na hora de cobrar, é uma trapaça. Você não pode chegar no seu trabalho, você trabalha em uma empresa de telefonia e cortar o cabo da outra empresa. Isso é uma trapaça, né? Você não pode, se você tem um bônus por meta na sua empresa, tirar o telefone do seu colega vendedor do lado para ele não atender o telefone, para só você atender o telefone e você vender mais do que ele. Isso é uma trapaça. A gente não pode trapacear fora do futebol. Ou pode? É imoral, é antiético. Então a gente também não pode trapacear dentro do futebol. É o que eu quis dizer e é o que eu digo outra vez. Acho que o que o Andrés fez é muito ruim, tá? E acho que ele não é o único. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu acho que estão errados várias vezes. O Andrés é só o exemplo da vez. Inclusive, acho que é uma ótima pessoa, que acho que cometeu um erro ali naquele momento. Mas foi só isso que eu quis dizer. Pô, eu vi a Alicia Klein e a Mili Lacombe falando sobre isso e falando que é uma comunicação violenta e tal. Pô, são jornalistas que eu respeito muito, acompanho a Mili desde que eu era criança. A Alicia Klein eu conhecia há menos tempo. E outra coisa que elas fizeram que eu não gosto é falar, teve coleguinha aqui, pô, gente, pode falar meu nome, eu não tenho complexos, e eu acho que eu estou do mesmo lado que vocês em muitas coisas. Eu repito, se eu me comuniquei mal, eu errei, mas eu acho que eu não me comuniquei mal. Quando eu já reli várias vezes, eu acho que está dito o que eu quis dizer, mas se entenderam mal, eu tenho que melhorar e me comunicar melhor da próxima vez. Mas acho que o Andreas errou feiaço nisso daí. Guilherme, estruture-se. MB, tenho outra opinião política e espiritual, mas em 2015 fiquei entre os 3% que mais te assistiu. E manda um hangluzinho. Valeu, Guilherme. Pô, até porque eu falo pouco de política e de, sei lá, de religião aqui, né? Cada um tem a sua visão. Eu consumo muita gente que pensa muito diferente de mim. Eu acho muito importante que a gente consuma, inclusive quem pensa diferente da gente, tá? Porque é muito ruim ficar só dentro da nossa bolha. Então, sou absolutamente favorável de que a gente consuma pessoas que pensem diferente, desde que as pessoas pensem diferente com respeito, né? Ninguém é masoquista também, a gente fala, pô, esse cara tem uma comunicação agressiva, esse cara diminui o que eu acho, por exemplo, eu tenho uma opinião política aparentemente diferente de você, né, Guilherme? Mas eu duvido que alguém tenha visto aqui eu ridicularizando posições políticas das pessoas, ou ridicularizando a religião das pessoas. Outra coisa é que eu pense diferente. Então, acho que desde que a gente saia da nossa bolha e que a gente não saia para ser maltratado da nossa bolha, né? Para pegar uma pessoa sem respeito do outro lado se comunicando, eu acho que a gente tem mais é que sair mesmo. Ouvir todos os lados, ouvir todas as pessoas e tal, e conviver com isso. Só isso. E muito obrigado por assistir. Malco Alisson. Fala, Beckler, quais as principais diferenças de rotina entre Brasil e Espanha? Na Espanha, tudo começa mais tarde e tudo acaba mais tarde. Então, assim, o supermercado abre às 9 da manhã, às 9 ou às 10 da manhã, tá? Os cafés abrem às 9. Então, se você quer ir para o trabalho e tomar um café antes, dificilmente você vai achar uma cafeteria aberta para tomar um café.
ou para uma padaria para comer um pão. As padarias abrem às 9 da manhã. As pessoas almoçam a partir da 1 da tarde. Antes da 1 da tarde, os restaurantes nem estão abertos ainda. É de 1 às 4 o almoço normalmente. E os restaurantes abrem para o jantar às 8 ou 9 da noite. Às 7 da noite você não acha um restaurante aberto. E ficam abertos até meia-noite. Cozinha até 11h30 normalmente e tal. Então tem essa questão de rotina que é muito diferente. O dia começa mais tarde e termina mais tarde. No verão, então, nem se fala. No verão você sai para jantar 9h30, 10 horas da noite, tá sol ainda. Eu acho que existe uma diferença de rotina também, que é a questão da vida na rua. Na Espanha vive-se muito mais na rua do que no Brasil, muito mais. Então você tem uma rotina de rua, de andar dentro do seu bairro, de fazer comércio perto do seu bairro, de levar a criança para a pracinha e tal, e não como no Brasil, que tem uma brinquedoteca no prédio, sabe? Tem um play e uma brinquedoteca. Na Espanha, deixar as crianças na rua. Mesma coisa para cachorro, e mesma coisa para atividade física das pessoas, né? As pessoas fazem muita atividade física na rua lá, aqui bastante menos. E lá acho que as pessoas têm muito assim, eu gosto de correr, então a pessoa corre pra um cacete, a pessoa corre muito. Eu gosto de jogar pádel, então a pessoa joga pádel. Aqui no Brasil a gente gosta de muitas coisas, só que nem tanto de todas, né? A gente gosta um pouquinho de cada uma. Então, essas diferenças de rotina. Lá não tem um prato típico que se come todo dia, né? Não tem um arroz com feijão, a base da alimentação, não tem. Você come um dia frango com batata, aí no outro dia você come salada com peixe, aí no outro dia você come macarrão, sabe? Não tem uma alimentação do dia a dia na Espanha. Então acho que tem bastante diferença de rotina. O meu dia a dia lá era absolutamente diferente da minha rotina aqui no Brasil. Octávio Cini. Criticamos mais jogadores que vão para rivais hoje em dia? Imagina fazer o que Romário fez hoje. Sobre ir para rival, né? Cara, na época o Romário também era bastante criticado, né, pelas outras torcidas. A questão era que era o Romário, né? O Romário tem uma capacidade de calar bocas muito grande. Então, antigamente também tinha assim, trocas que eram absurdas e que geravam muita polêmica. O que acontece é que antes não saíam tantos jogadores para fora do Brasil. Então acho que era mais normal que eles trocassem de clube dentro do Brasil e não gerava esse choque a todo momento. Hoje os jogadores vão e depois voltam, né? Então, tipo, o Arias vai e depois volta pro Palmeiras, pô, o torcedor do Fluminense fica muito chateado, porque não estão tão acostumados aos jogadores voltarem. Tem, lógico, a questão das redes sociais, que amplifica todo tipo de debate. Antes, se você ficasse puto com o Romário, você precisava ir lá no estádio xingar o Romário. Hoje você xinga o Arias onde você quiser. A torcida do Flamengo, que ficou chateada quando o Andreas voltou pro Brasil, voltou pro Palmeiras, tem o Andreas como alvo muito fácil todos os dias na rede social. Antes você teria que ir para um estádio para xingar o Andreas, porque ele falou que queria jogar no Flamengo, é flamenguista, e acabou parando no Palmeiras. Então é lógico que isso mudou. Eu também acho que mudou a dinâmica do futebol brasileiro de ter mais saídas para o exterior do que antes eram saídas internas, né? Viola fez carreira boa parte dela no Brasil, Edmundo quase sempre no Brasil, Rivaldo ficou muito tempo no Brasil até depois ir para a Espanha e tal. Então, muitos grandes jogadores, Edilson Capetinha fez carreira quase toda no Brasil e tal, então muita gente ficou quase sempre no Brasil, então eles trocavam bastante de clube aqui dentro. Então acho que era mais normal, gerava menos choque, talvez gerasse menos essa surpresa e esse ódio que tem hoje em dia. Guilherme Struturis, eu acho que já é a segunda que eu leio de você hoje. Bayern, melhor lugar para o Vini voltar a ser protagonista? Tem o Kane e uma liga de transições. Eu entendo a sua lógica, né? Pô, tem um Kane para municiar ele e uma liga de correria, então seria bom para o Vinícius. A questão é que o Bayern acho que não é um bom lugar para um jogador como o Vinícius. Pelo país. A Alemanha não é fácil. Não é fácil pelo frio, pela língua, pela cultura. Não é fácil. Então acho que um jogador como o Vinícius ele precisa estar num ambiente mais parecido. Eu acho que o ambiente da Inglaterra é bastante parecido com o que ele vive hoje, acho que é mais próximo. A Alemanha já é bem diferente mesmo, tá? Todo mundo na Alemanha fala inglês. Primeiro que é mais ou menos, e segundo que no dia a dia não, tá? Tem uma rodinha ali, fica todo mundo falando alemão. Na televisão todo mundo fala alemão. Por mais que você se feche absolutamente numa bolha só sua, ou você vai ter muita dificuldade de entender o que estão falando por aí. Então, eu acho que o Bayern não é um bom lugar para um jogador como o Vinícius pelo país. Não pelo clube, mas pelo país, pela dificuldade de adaptação. Se ele tiver chance na Inglaterra, num grande da Inglaterra, né? Liverpool, Manchester City, Arsenal, eu acho que é melhor para ele. Gabsel. Marcelo, alguma indicação de balada bar em Barcelona? Tô indo no mês que vem. Deixa eu ver sua fotinha se eu consigo julgar você por uma foto e quantos anos você deve ter. Não consigo, você tá de touca.
Só vejo que você tem barba. Se você tem até uns 25 anos, mais ou menos, Lafira, Casa Nova. Tem Lafira Villarroel também, que hoje eu não sei se está tão boa, mas a Casa Nova tá boa, é o nome da rua. A balada chama Lafira. Essa daí até 25 anos. Se você tem entre 25 e 35, finais de semana, sexta e sábado, ou Sultan ou Bling Bling, que são as baladas dos locais de Barcelona. Se você quer ir durante a semana, vai nas baladas perto do cassino. As baladas da praia ali. Opium, Pachá, essas. E bar, cara, se é bar mais agitado, vai no Borne. Mais pra quinta, sexta-feira, acho que mais pro final de semana também. Tem o Salvage, tem vários por ali. Tem o Farola, aí é mais bar, fica até as 2 da manhã. As baladas são a partir das 2. Espero ter ajudado. Passe muito bem e mande fotos. Eu acho que eu tô nas últimas, deixa eu ver. Tô nas últimas. São 5, acho. Lucas Vasque, Beck, e depois manda um cigarro. Não sei exatamente o que você quer dizer, Lucas. Próxima vez seja mais específico. Tendo praticado artes marciais na infância, você acompanha MMA? Não. Eu pouco assisti lutas de taekwondo, que foi o que eu fiz. E também fiz judô. Eu caio muito bem porque eu fiz judô. Não acompanho MMA não. Na época do auge do MMA e tal, também não acompanhava. Então não acompanho MMA não. Cauã Emiliano, perdão. Tenho a impressão que você não gosta do Neymar. Tem algum rancor, frustração por ele? Não. Eu gosto do Neymar. Eu já disse que pra mim o Neymar era o melhor brasileiro jogador desde o Ronaldo, fenômeno. Até discordo hoje dessa minha opinião. Isso foi em 2019, 2020 que eu falei. Hoje eu nem concordo com isso. Que ele teria sido melhor que o Ronaldinho, que o Kaká. Mas eu gosto do Neymar, eu acho que ele é o melhor brasileiro há muito tempo. Pelo menos desde Ronaldinho e Kaká, ele é o melhor brasileiro disparado, ele é excelente, é uma pena que ele tenha se machucado tanto, é uma pena que as decisões dele de carreira tenham levado ele a não ter todo o protagonismo que ele poderia ter tido, porque ele tinha bola para ser o terceiro grande jogador dessa geração, depois de Messi e Cristiano, era o Neymar, pela qualidade, mas o corpo não acompanhou, e o físico, e as decisões, e a ida para o Paris Saint-Germain, essas decisões. Mas eu não tenho ele como ídolo. Eu não tenho o Neymar como o grande cara que eu admiro e tal. Então eu tenho só uma análise sobre o Neymar. Eu só sou frio em relação ao Neymar. Eu acho que o extracampo do Neymar e todas as polêmicas, e ele tem todo o direito de criar as coisas que ele quer e de defender as coisas que ele defende e tal, mas eu acho que isso foi me afastando, porque a gente pensa as coisas muito diferentes, né? Então eu acho que tudo isso foi afastando alguma idolatria ou admiração que eu pudesse ter. Agora, eu admito tecnicamente tudo que o Neymar é. E só. E é isso. Eu gosto muito dele como jogador. Eu acho que o Neymar, eu já escrevi isso, e eu já falei isso aqui também, já fiz um vídeo sobre isso, o Neymar politiza tudo. Então, ou as pessoas têm que odiar tudo do Neymar, muitas vezes pelo extracampo, né? Acho que muitas vezes a admiração e ódio que o Neymar geram, acho que é muito mais pelo extracampo. Duvido que alguém futebolisticamente não goste do Neymar. Outra coisa é que a gente questione que o Neymar, desde 2017, há quase uma década, não joga 50% das partidas do ano. Antes da lesão do Al-Hilal, ele já não conseguia isso, e depois ele também não consegue. Mas quando joga, joga bem. Quase sempre que joga, joga bem. Então, acho que o que o Neymar divide as pessoas, ou odeiam o Neymar, ou amam o Neymar, é pelo extracampo. Tem gente que se identifica muito com as coisas que o Neymar é e o tipo de gente que ele é. E tem gente que abomina esse tipo de coisa. Então as pessoas tendem a odiar ou amar o Neymar em um grau pouco racional para mim. Eu não ligo muito por fora de campo dele, porque não me diz respeito. Então eu só analiso dentro de campo e eu acho ele muito bom. Mas eu acho bom, é isso aí. Acho muito bom, muito. Craque, mas é isso. Não morro de amores, não. Mag Rica. CR7 vai deixar um legado para o esporte, vai deixar um maior legado para o esporte do que o Messi, na questão do esforço, por exemplo? Cara, eu acho que na sensação do esforço, talvez. Porque o Messi também está jogando muito bem, já com certa idade, também está conseguindo os números com certa idade, ganhou uma Copa do Mundo com 35 anos, sendo grande protagonista, né? No futebol físico de hoje, com 35 anos, você levar uma seleção para a Copa do Mundo não é fácil. Mas existe uma falsa sensação, na minha opinião, que tudo que o Cristiano tem é fruto de trabalho, esforço, tanquinho e suor, que tira méritos da capacidade técnica do Cristiano. E tudo que o Messi tem é Deus que, plim, com uma varinha mágica deu para ele, que tira o mérito de esforço, de abnegação do Messi
e de tudo que ele abdicou também para ter as coisas que ele tem. Então talvez no imaginário das pessoas, e aqui sim serve para o legado, o Cristiano Ronaldo deixe este legado do esforço, sabe? Um jogador razoável e fala assim, pô, se eu me esforçar muito igual o Cristiano, eu vou ser um jogador melhor. Beleza. Acho que esta imagem ele passa, ele construiu, e isso ele vai passar. Então este legado específico, acho que sim. De resto, acho que não. De resto, acho que o Messi deixa um legado maior da beleza do jogo, da simplicidade de se jogar futebol, da capacidade de melhorar seus companheiros e tal, que são maiores que o legado do Cristiano nesse sentido. Para fechar, Dan Souza X. Qual foi o maior perrengue que você passou como correspondente? Cara, teve um que é a sequência de outro, mas teve um terceiro. Tem um que eu esqueci o Teradek, que é o equipamento que a gente utilizava para entrar no ar, dentro de uma mochila num táxi, num jogo em Milão. E o taxista morava em Como, que fica tipo a 2 horas de Milão. Então eu percebi no dia seguinte, tive que ir em Como buscar a TV. Eu falei com a TV, pô, o taxista já falou que deixa aqui no hotel, eles mandam por correio. A TV falou, não, esse é um equipamento muito caro, não dá para confiar. Vai lá buscar. E aí eu fui buscar, aí teve que cancelar o meu voo, 2 horas num Uber para ir, 2 horas no Uber para voltar, o Uber deu uma fortuna. E pô, foi uma pisada na bola muito grande. Foi uma vez. Aí teve uma outra vez que eu tinha esquecido alguma coisa no hotel também, esqueci uma bateria no hotel, sei lá, esqueci alguma coisa assim no hotel, numa semana, e aí a TV pagou as baterias para me mandarem de volta para Barcelona. E na semana seguinte eu ia para a Suíça fazer um sorteio de Champions, e eu esqueci essas baterias em casa. Aí o perrengue foi, quando eu cheguei no hotel, fui carregar as baterias, a cobertura era no outro dia, eu percebi que as baterias não estavam lá, eu tive que achar um lugar que alugava baterias, que era em Genebra, que aí eu tinha que pegar um trem e ir até Genebra, esperar o lugar abrir, porque só abria às 9 da manhã, alugar as baterias e voltar, porque o sorteio começava tipo às 11, então eu tinha que pegar essa parada no interior de Genebra, no subúrbio de Genebra, a partir das 9 da manhã, caminhar uma meia hora até a estação de trem, pegar um trem até a sede da UEFA, para entrar no ar assim, sem margem de erro. O trem ia chegar às 10, eu ia chegar às 10h20, às 10h30 entrava no ar. Tudo tinha que dar certo. E tava menos 2 graus e chovendo. Essa aí foi foda, porque eu ia prejudicar a cobertura, eu não ia estar lá para fazer e tal, por um erro meu, e semana passada eu já tinha esquecido essas baterias. Então esse aqui foi um perrengue chato mesmo assim. Aí quando acabou o sorteio, tudo deu certo, entregou muito material, muitas entrevistas e tal. Agora você tem que voltar lá e devolver essas baterias que você alugou. Aí eu tive que pegar o trem, parar, andar meia hora, entregar as baterias, andar mais meia hora e voltar. E eu nem falei pra TV, né? Eu paguei esse aluguel das baterias porque tinha sido um vacilo meu uma semana depois de ter esquecido as baterias. Eu fiquei com vergonha de falar pra TV, eu mesmo paguei. Meu povo, quase 50 minutos num pré-carnaval pra vocês irem curtir a folia com tudo que vocês merecem nessa sexta-feira. Vocês chegaram até aqui, vocês devem ter gostado. Então, se você gostou, dá aí um like, hypa o vídeo, manda um super thanks, deixa algum comentário sobre esse vídeo daqui. Beijo pra vocês, gente. Bom final de semana. Vai aproveitar o carnaval, vai curtir. Quero terminar mandando um beijo muito grande pro meu rei, pro meu irmão. Hoje faz 1 ano que ele faleceu e faz muita falta. Então, vai curtir o carnaval de vocês, vai aproveitar, porque a gente não sabe até quando que a gente vai ter essas coisas. Beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau.